Desde já quero vos pedir que compartilhem os meus vídeos, que deem o vosso like ou dislike e se inscrevam no meu canal. Mas o mais importante é partilharem os meus vídeos para que a verdade seja extensiva a todos aqueles que desconhecem a realidade dura e crua desta santa cúpula da Congregação Cristã em Portugal e barra mundo. Quero também vos dizer que neste próximo fim de semana irei realizar a minha primeira live. Aguardem, porque vai ser interessante. Ireis ser notificados e ireis saber quem é o meu ou a minha primeira convidada. Tá bom? Fico a aguardar pela vossa presença e mais uma vez eu peço, por favor, compartilhem os meus vídeos. É muito importante. Olá a todos, espero que estejam bem dispostos. Com a divulgação da carta de renúncia do cooperador de adultos da Igreja do Bom Jardim, o irmão Daniel Souza, tive vários contactos por mensagens e por telefonemas. Pessoas que desconheciam por completo que o irmão Daniel tinha renunciado ao seu ministério. Ficaram surpresas, ficaram tristes, ficaram indignadas por tudo isto estar a acontecer. Mas acredito que a maior indignação e o maior absurdo é que quase a fazer um ano que o irmão Daniel entregou o seu ministério, nunca mais foi contactada pelos seus ex-colegas de ministério, principalmente da igreja onde ele exercia o seu ministério. Aliás, mesmo sabendo da entrega do ministério, logo após ter ocorrido essa situação, nunca foi contactado nem pelo cooperador de jovens e menores, nem pelos dois anciães que lá têm responsabilidade. Apenas recebeu uma mensagem do diácono, vejam só, uma pessoa que era convívio de lá de casa. Simplesmente uma mensagem. E é este o amor que é pregado, o amor. Esta palavra que foi dada na Assembleia Ordinária e para mais de quem veio do presidente dos anciães, é uma palavra que está a torturar a alma de quem realmente ama e que esta palavra, o amor, foi utilizada na boca de alguém, que é o caso do presidente dos anciães, de que de amor não tem nada. Porque até mesmo ele nunca mais se interessou em saber como é que estava esta alma, este homem de família, alguém que, como ele diz na carta, que o viu crescer na congregação. Que consideração que estes homens têm, que amor, que estima. E mesmo assim, estes homens que tiveram conhecimento do vídeo que foi aqui realizado no meu canal, mesmo assim continuam em silêncio. Afinal, são homens duros, cruéis, são homens que não têm sensibilidade, não têm amor. É de lamentar. Mas, no entanto, ainda há almas que têm esse dom do amor, da compaixão, da solidariedade. E são aqueles que já não frequentam a congregação ou que já não têm ministério na congregação, mas ainda continuam a frequentar os cultos, que entraram em contacto comigo e até mesmo com o irmão Daniel. Tive pessoas que, como já referi, que ficaram sensibilizadas, emocionadas ao ler a carta, se identificaram com a mesma. Tive também quem me dissesse: irmã Laurinda, vai-me desculpar, mas o irmão Daniel já vem tarde em entregar o seu ministério. Deveria ter entregue, mal tivesse acontecido aquela situação monstruosa no Bom Jardim
e que os restantes elementos do ministério tentaram abafar, já aí ele deveria ter entregue o seu ministério. E eu concordo. Sou da mesma opinião. Deveria ter entregue ele e todos os outros, e até mesmo eu, que na altura eu já tinha o meu ministério de musicista. Concordo plenamente com essa observação. Por isso, nós temos que aceitar aquilo que as pessoas têm no seu pensamento, na sua alma. Com isto não quer dizer que não esteja solidária com o irmão Daniel e com toda a injustiça que lhe foi aplicada e com a falta de sensibilidade e a falta de amor que deixou de existir no meio desta cúpula da congregação cristã em Portugal. Infelizmente é esta a verdade. Ainda que muitos não queiram admitir e custa aceitar, mas esta é a dura realidade. É que nem um simples telefonema são capazes de fazer. E hoje em dia que nós temos uma liberdade de fazer telefonema, até mesmo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, seja por onde for, todos nós temos essa capacidade. Mas cá se faz, cá se pagam. Desculpem, um dia destes eles também vão sentir na pele aquilo que eles estão a semear. Porque Deus não dorme, Deus é justo. No entanto, tive alguém que me enviou um áudio, uma pessoa que me enviou um áudio, e que me pediu que colocasse no meu canal e que era dirigida ao irmão Daniel. Por isso, Daniel, nem tudo é mau, há sempre alguém que está solidário e que sabe aquilo que tu passaste, que com certeza choraste, e essa pessoa quer te dar uma palavra de ânimo, consolo e dizer que compreende perfeitamente a tua desilusão. Eu vou passar esse áudio. Na congregação e que é muito numeroso. Desculpem. Irmã Laurinda, paz de Deus. Esta paz que a cúpula dos anciãos rejeita e não querem aceitarem, porque teriam que deixar a paz dos homens, o que eles não querem perderem, nem podem, porque não se podem desligarem do joio que está na congregação, e que é muito numeroso, o que Deus me fez saber, a percentagem nos mistérios que Deus me fez saber, escondidos por muitas gerações, e que nos últimos dias nos seriam revelados. O que esta cúpula se desequilibrou no equilíbrio do seu emocional para o lado da vaidade, em que se alimentam com os glórias do joio, que são estas glórias e alaridos nas congregações, que os alimentam as suas vaidades, para que pelo joio sejam chamados mestres e autoridades máximas da igreja, como dizem nos artigos 132 e 72, e ai dos membros da igreja que os não aceitam como autoridades, que não façam o que eles mandam e que não se sujeitem às tradições e às deliberações das ordens do Conselho dos Anciães, que agora são as autoridades máximas da igreja, não da congregação, como dizem no artigo 118, e que já põe a autoridade máxima da igreja de lado, que é o Senhor Jesus, que foi Ele que a deu à luz, e ai daqueles que obedecerem a esta autoridade, que é o Senhor Jesus, e desobedecerem às ordens deles, serão excomungados, tanto seja ministro, como membros da igreja, como esta cúpula o diz no artigo 92, que são eles que o dizem para o tribunal e que nem a lei os pode impedirem. Assim excomungaram o ancião irmão Teixeira, louvado seja Deus, que tiraram o nome de ancião do papel da congregação, mas louvado seja Deus,
que é por nós e que esta cúpula não pode ser contra nós. Se o nosso Deus lhes permitisse ser contra nós e os autorizasse a entrarem lá no céu, que é isso que lhes dói, não terem esse poder, porque se pudessem, com esta fúria e maldade, e inveja e vingança, tiravam os nossos nomes de ancião, de diácono e de cooperador do memorial de Deus, e até aos anjos tiravam a liberdade de servirem a Deus, criariam a segunda guerra lá no céu, como o joio que o são, pelas obras que praticam, na amizade do pai deles, das mentiras e de todas estas maldades diabólicas que são pregadas sobre o telhado e confirmados pela palavra de Deus e pelos documentos que esta mesma cúpula fizeram sair, para não dizerem que não é verdade, para que se cumpra a palavra de Deus que diz que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. O que o irmão Ancião Teixeira ficou triste em ler esta carta de renúncia do que este ministério fizeram sofrer o que é habitual. Este cooperador, irmão Daniel, na congregação do Bom Jardim, ou seja, congregação dos terrores, aonde este ministério continuam a terrorizarem o povo de Deus, não tendo misericórdia nem amor com este homem de Deus, cooperador, que era a casa de Deus e que este ministério, esta cúpula dos anciãos, a transformaram em covil de escândalos e crimes, ou seja, um inferno infernal. Já não bastou o que permitiram acontecer, os abusos sexuais a menores, que as fizeram descerem no inferno, e causando este sofrimento e manchando estas inocentes e famílias para toda a vida. O irmão Teixeira pergunta para esta cúpula dos anciãos, que se dizem servos não sei de quem, do meu Deus que criou o céu e a terra, não, porque cometeram estes crimes e comprovados pelas autoridades competentes que investigaram estes abusos sexuais e encobertos pela cúpula dos anciãos, o que é mais grave ainda, e o que a palavra de Deus condena e chama de pecadores. Como podem estes homens atenderem ali os cultos e pregarem a palavra de Deus num lugar que fizeram um inferno infernal, que se não fosse a irmã Laurinda e outras mulheres de Deus comunicarem às autoridades competentes este ministério, ao permitirem a continuação destes abusos sexuais, teriam transformado esta congregação numa casa que nem é bom falar o nome, e ainda se consideram e querem que os chamem servos de quem? Em que o irmão Teixeira, ancião de Deus, que foi o responsável das irmãs tocarem os instrumentos leves na congregação, sendo por profecia de Deus, que teve luta numa reunião em Lisboa com a cúpula do Brasil e de Portugal, mas Deus deu a vitória, louvado seja Deus, que enquanto ancião vigiou para que não acontecesse esta desgraça, como explico no primeiro áudio no fim do ano de 2022, no canal da Verdade, irmã Laurinda, e que ao saber da irresponsabilidade desta cúpula dos anciãos, que fazem desta congregação um verdadeiro inferno infernal, e como se dizem nos áudios, que estes homens, ao permitirem estes abusos sexuais, são nojentos, o que eu também enojo estes irmãos envolvidos, porque o permitiram dentro da casa de Deus, que o Senhor pegou num azorrague de cordas e pôs os cambiadores fora do templo. Que tipo de câmbio e de negócios haverá entre esta cúpula para se encobrirem uns aos outros nestes abusos sexuais? E o que diz o Senhor Jesus? A minha casa é chamada por todas as nações casa de oração, e vós a fizestes covil de ladrões. E no Bom Jardim esta cúpula está fazendo um covil do inferno, autorizando a igreja, ou seja, os que são trigo,
que querem voz de Deus e não voz dos homens. Ouçam o áudio atrás da verdade sobre o telhado que o irmão Teixeira ancião tirado do papel da congregação, mas escrito no memorial de Deus, que é o mais valioso. Louvado seja Deus, que me tirou do meio desta cúpula, porque a minha alma estava a correr perigo de morte. Aconselho que todo o ministério envolvido nestes crimes e escândalos e abusos sexuais, que é pecado, e que entreguem o vosso ministério, porque o digo da parte de Deus, não como autoridade máxima da igreja, como vós o dizeis no vosso artigo 132 e 72, que o dizem que são, mas como servo de Deus, que eu sou, digo para esta cúpula, diante de Deus, que já perderam o vosso crédito espiritual, ou que mediante toda esta gravidade, para este cooperador no Bom Jardim, homem de Deus, irmão Daniel, que esta cúpula lançou na cova dos leões para matar a sua alma, como carta de renúncia, mas o teu rei dos reis enviou o seu anjo, que não deixou que os leões tragassem a tua alma, e após uma noite prolongada de choro e de sofrimento, no amanhecer, como o rei Dário apareceu para o Daniel no passado e chamou e disse: será que o teu Deus, o nosso Deus, teve poder para te livrar dos leões? E ele disse: ó rei, vive para sempre, que o nosso Deus enviou o seu anjo para me livrar dos leões, porque foi encontrado em minha inocência diante de Deus e de ti, ó rei. Foi tirado Daniel da cova, e na vingança do rei Dário mandou lançar na cova os seus acusadores e suas famílias, e é a palavra de Deus no capítulo 6 de Daniel. Por isso, meu amado irmão Daniel, dá graças a Deus que te tirou do meio destes leões que procuravam tragar a tua alma, como o irmão diz na carta de renúncia, que faz chorar os olhos da nossa alma, como há homens que se dizem servos, não sei de quem, e que são tão cruéis para os seus irmãos e seus conservos. Irmão Daniel, canta a vitória, que o ministério não salva, e para muitos que são falsos, mentirosos, e que não aceitam a reconciliação, porque têm a consciência muito pesada demais, não se querem humilhar. O seu ministério vai ser a prova da sua condenação. O que é bíblico, Daniel, desejado de Deus, pertences ao pequeno rebanho, que Deus se agrada dele. Está escrito: a vingança a Deus pertence. Amém, amém. Servo de Deus, Altíssimo, não te conheço, ou não me lembro, a não ser pela tua boa fama e pelas palavras na tua carta de renúncia. Nessas tuas palavras, que quem a lê e as ouve faz arder o nosso coração, como disseram os discípulos que iam a caminho de Emaús, quando se chegou a ele o Senhor Jesus ressuscitado, que eles no momento não o conheceram, mas mais à frente disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração? Então, é esta a presença de Deus que nos faz conhecer e sermos conhecidos. Mas em breve, se Deus quiser, nos veremos. Deus abençoe o irmão, família. Amém, 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 Senhor. Acho que não é preciso mais palavras. E realmente, Daniel, cada um dá aquilo que tem. É isto que apenas tenho a dizer. Que Deus te abençoe a ti e a toda a família, e vamos aguardar por mais notícias, por mais novidades. Deus vos abençoe. E obrigado, irmão Fernando Teixeira, porque o irmão foi um dos que também se sentiu emocionado ao ouvir e a ler a carta. Que Deus o abençoe, a si e a toda a sua família.